Olá, tudo bem, galera? Sejam bem-vindos ao Fatos Curiosos. Aqui iremos falar sobre casos antigos, tempos da Idade Média e sobre famosos que ficaram para a história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos nessa! Hoje vamos contar a verdadeira história sobre a temida boneca Annabelle. Em 1970, uma mãe comprou uma boneca Raggedy para sua filha Donna. Donna, na época, era uma estudante de enfermagem e morava com Angie, em um apartamento pequeno. Donna colocou a boneca em cima da sua cama. Depois de alguns dias, Donna e Angie notaram algo assustador com a boneca. A boneca movia-se sozinha, em movimentos imperceptíveis, mas com o tempo o movimento se tornou mais perceptível. Sempre que Donna e Angie chegavam em casa, elas encontravam a boneca em lugares diferentes. Às vezes, a boneca era encontrada de braços e pernas cruzadas no sofá. Outras vezes era encontrada na posição vertical, em pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Várias vezes Donna colocava a boneca no sofá antes de sair para o trabalho, e quando voltava para casa encontrava a boneca de volta em seu quarto sobre a cama com a porta fechada. Com o passar dos dias, mais coisas estranhas começaram a acontecer. Elas começaram a encontrar mensagens a lápis sobre um papel de pergaminho onde lia-se ajude-nos e ajude-lo. A escrita à mão parecia ser de uma criança. A parte assustadora sobre as mensagens não eram os textos, mas a maneira como eles foram escritos. Donna não tinha papel de pergaminho em sua casa, onde as mensagens foram escritas. Teve um dia em que Donna voltou para casa e encontrou a boneca novamente em uma posição diferente da que havia deixado, desta vez em sua cama. Donna nesse dia sentiu algo de diferente e teve medo. Quando ela resolveu olhar a boneca, viu algo que pareciam gotas de sangue na parte de trás de suas mãos e em seu peito. Assustadas, Donna e Angie decidiram que era hora de procurar ajuda. Elas chamaram uma médium e uma sessão foi realizada. Donna foi então apresentada ao espírito de Annabelle Jeans. A médium relatou a história de Annabelle para Donna e Angie. Annabelle era uma jovem que residia na propriedade antes dos apartamentos serem construídos. Ela era uma menina de apenas 7 anos de idade quando seu corpo sem vida foi encontrado no campo em que o complexo de apartamentos estavam agora. O espírito relatou à médium que ela se sentiu confortável com Donna e Angie e queria ficar com elas e ser amada. Sentindo compaixão por Annabelle e sua história, Donna permitiu que a boneca continuasse possuída para que Annabelle pudesse ficar com elas. Lon era amigo de Donna e Angie. Ele nunca gostou da boneca e em várias ocasiões disse para Donna que a boneca era do mal. Teve uma noite em que Lon acordou em pânico. Era como se ele estivesse acordado, mas não podia se mover. Ele olhou ao redor da sala, mas não viu nada em comum. Quando ele olhou para baixo em direção a seus pés, ele viu a boneca, Annabelle. Ela começou a deslizar lentamente subindo por sua perna, depois sobre seu peito e então parou. Em poucos segundos a boneca começou a estrangulá-lo. Paralisado e ofegante, Lon apagou. Lon acordou na manhã seguinte, certo de que não era um sonho. No dia seguinte, Lon e Angie estavam olhando mapas sozinhos em seu apartamento. O apartamento parecia estranhamente silencioso. De repente, sons vindos da sala de Donna despertou o medo de que alguém poderia ter entrado no apartamento. Lon, determinado a descobrir quem ou o que estava ali, foi caminhando calmamente para a porta do quarto. Ele esperou que os ruídos parassem antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle que estava jogada no chão, no canto. Lon olhou toda a sala procurando por sinais de uma entrada forçada, mas nada estava fora do lugar. Porém, conforme ele se aproximava da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele. Ao se virar rapidamente, percebeu que não havia mais ninguém lá. Logo em seguida, em um flash ele se viu agarrando seu peito, se encurvando de dor, com corteza e sangrando. Sua camisa estava manchada de sangue e ao abrir a camisa, lá no seu peito, estava o que parecia ser 7 marcas de garras distintas, 3 na vertical e 4 na horizontal, todas estavam quentes como queimaduras. Essas marcas se curaram quase imediatamente. No dia seguinte já estavam bem fracas e no segundo dia já haviam desaparecido completamente. Donna, então entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Egan. O padre sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja. Então ele contatou o padre Cook, que imediatamente chamou Ed Lorraine Warren. Ed Lorraine Warren entraram em contato com Donna. Então eles chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era de fato possuída,
mas manipulada por uma presença sobrenatural. E de Lorraine Warren, acharam que seria bom ter uma recitação de uma bênção de exorcismo pelo padre Cook para limpar o apartamento. Então o padre concordou em realizar o ritual de exorcismo, uma doutrina que ele recitou em todo o apartamento. Dona, depois da bênção, pediu para Ed e Lorraine Warren levarem a boneca junto com eles. Dona, então entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Egan. O padre sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja. Então ele contatou o padre Cook, que imediatamente chamou Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren entraram em contato com Dona. Então eles chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era de fato possuída, mas manipulada por uma presença sobrenatural. Ed e Lorraine Warren acharam que seria bom ter uma recitação de uma bênção de exorcismo pelo padre Cook para limpar o apartamento. Então o padre concordou em realizar o ritual de exorcismo, uma doutrina que ele recitou em todo o apartamento. Dona, depois da bênção, pediu para Ed e Lorraine Warren levarem a boneca junto com eles. Eles concordaram em levar a boneca de pano de volta para casa com eles. Antes de ir, Ed colocou a boneca no banco de trás do carro e concordou que não iria dirigir pela interestadual, no caso de o espírito não humano ainda residir com a boneca. Suas suspeitas foram todas confirmadas. Eles sentiram-se como objetos de um ódio vicioso. Então, em cada curva perigosa o carro patinava e morria, causando falha na direção hidráulica e nos freios. Quando eles chegaram em casa, ele sentou a boneca em uma cadeira ao lado de sua mesa. A boneca levitou várias vezes no início, em seguida, ela parecia cair inerte. Durante as semanas que se seguiram, no entanto, a boneca começou a aparecer em várias salas da casa. Quando os Warren saíam e deixavam a boneca trancada no edifício exterior, eles muitas vezes voltavam e quando abriam a porta da frente encontravam a boneca sentada confortavelmente em cima de cadeira de Ed. Ed e Lorraine construíram uma caixa especialmente para Annabelle dentro do Museu do Ocultismo, onde ela está até hoje. Desde que a caixa foi construída, Annabelle não se move. Por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado.